A paz do Senhor, irmãos, que Deus possa nos abençoar em mais um vídeo que nós estamos aí então numa série de mensagens sobre o Evangelho. Eu gostaria de compartilhar com vocês, nossos amigos, e a todos quantos estarão assistindo esse vídeo, mais um pedaço dos Evangelhos. Hoje nós vamos falar sobre Lucas, capítulo de número 18, versículo 35 até o versículo 43. Em nome de Jesus, estarei lendo na versão A Mensagem. Diz assim: E ele chegou à periferia de Jericó, e um cego estava sentado à beira da estrada, pedindo esmola. Quando ele ouviu o ruído da multidão, perguntou o que estava acontecendo. Alguém disse: Jesus, o Nazareno, está passando. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, misericórdia, tem misericórdia de mim. E os que caminhavam à frente de Jesus mandavam o homem ficar quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, misericórdia, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o trouxesse. O mestre então perguntou: O que você quer de mim? Ele respondeu: Mestre, quero enxergar de novo. Jesus disse: Comece a enxergar outra vez. Sua fé curou e salvou você. A cura foi instantânea. Ele olhou para cima e estava enxergando. Ele passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Todos os que presenciaram a cena davam louvor a Deus. Glória a Deus. Amados, vamos compartilhar então aqui uma história muito bonita, onde nós vemos aqui o cego. Nessa versão não fala o nome dele, mas ele é conhecido como cego Bartimeu. Ele, dentro da tradição dos livros históricos e não os livros que se apresentam no cânon da Bíblia, conta-se a história deste cego, que na verdade Bartimeu não é o seu nome, né? É uma referência a seu pai. Na verdade o nome do pai de Bartimeu chamava Timeu, e o Bar significa filho de, né? Então, se a gente for analisar o texto bíblico com relação ao nome deste cego, nós temos que ele era filho de Timeu. Quem foi Timeu? Timeu foi um oficial, trabalhou muito tempo ali em Betel, e após domínio de Roma corta algumas regalias. Ele já era um homem aposentado, bem financeiramente, vivendo uma vida tranquila, uma vida bem bacana, e de repente Roma toma conta de tudo e toma todos os seus direitos, toma a sua aposentadoria. Timeu se rebela contra Roma, e Roma, ao identificar Timeu como uma ameaça, eles prendem Timeu junto com seu bando e matam Timeu crucificado. E o filho de Timeu, que é esse cego, ele é alvejado e ele também é furado seus olhos para ficar como exemplo, né, para outras pessoas que se rebelarem contra o Império Romano. Então, o que diz a história com relação a Timeu e a esse filho de Timeu, no caso aqui referido como Bartimeu, ou seja, filho de Timeu, é essa, de um homem, de um jovem, de uma criança. A Bíblia não traz a idade desse cego, que mostra, né, como ele vivia bem, e pelas circunstâncias da vida, a vida foi levando ele para um lado, e esse lado é um lado meio tenebroso, um lado muito escuro, né, onde nós vemos a própria cegueira que acabou sendo ocasionado pela rebelião de seu pai. Então esse cego estava ali na beira do caminho, conhecendo aí a tradição, conhecendo como funcionava a questão da inclusão na época. Esse cego, ele era simplesmente abandonado, ele era uma pessoa que, pela sua cegueira, se avaliava pela profundidade do seu pecado. Então nós vemos assim que esse cego, ele simplesmente foi abandonado, não tinha perspectiva mais de vida, não tinha uma expectativa de casamento, não tinha uma expectativa de sonhos, de realizações, porque a sua vida ela mudou-se, né? Até antes uma vida boa, tranquila, um pai com uma garantia de sustento bacana, e agora muda-se todo o cenário e ele se encontra nessa situação. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que no passado
tiveram vidas muito bem, vamos dizer assim, financeiramente, e que hoje estão passando por momentos parecidos com a desse cego. Eu quero te trazer uma mensagem de esperança para a tua vida. Aqui nós vemos aqui que este cego estava à beira do caminho e ele escuta o barulho do tropé, das pegadas das pessoas. Ele estava ali na cidade de Jericó e ele, espantado, curioso com o que está acontecendo ali, ele começa a observar algumas coisas à sua volta. E ele chama a atenção de uma pessoa que está à frente da multidão e pergunta: escuta, o que está acontecendo aí? O que de fato está acontecendo? Por que esse tropé? Por que esse barulheiro todo? E a pessoa informa que Jesus, o Nazareno, está passando. Queridos, que informação importante foi dada para esse cego. A Bíblia não relata quem foi que informou, mas essa pessoa foi extremamente importante para a vida daquele cego, porque ela apresenta Jesus atravessando aquele caminho. A sorte daquele cego, será que a gente pode dizer de sorte? Ou então porque o Senhor Jesus realmente tinha dentro da vida daquele cego um propósito de salvá-lo? Jesus, ele está passando, aquele cego está na beira do caminho, não está no caminho, está na beira do caminho, aguardando pessoas ajudá-lo com algumas esmolas, né? Totalmente dependente de outras pessoas, e então ele vê todo o tropé, ele pergunta o que está acontecendo, as pessoas falam para ele que Jesus, o Nazareno, está passando. Olha como é importante estar próximo ao caminho onde Jesus está passando. Aqui nós vemos que ele não estava no caminho, mas estava próximo do caminho. Talvez eu estou falando para pessoas aqui hoje que talvez estão próximos do caminho do Senhor, mas não estão no caminho. E essa meditação, ela faz me refletir, e quero que você reflita também, que quando nós estamos próximos do Senhor Jesus, nós somos mais fácil de ser atendido por Ele. Às vezes eu não estou dentro do caminho do Senhor, mas estou próximo, eu estou ali, às vezes eu estou na igreja, às vezes eu estou próximo de pessoas crentes que eu me refiro, pessoas que são cristãs de verdade, que amam a Deus, que amam o sacrifício do Senhor Jesus, né? Então, eu estou próximo. E numa situação dessa, por exemplo, essa informação foi muito importante para ele. Que ele, ao saber que era Jesus que estava passando, ele consegue então entender que era uma oportunidade talvez única para mudar toda essa história da vida dele. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está falando assim: Jesus, misericórdia, se nós formos analisar a palavra, né, na origem do latim, miseris e córdia, ou seja, miséria, córdia é o olho, né? Questão do olho. Então ele está falando assim: Jesus, olhe para a minha miséria, olhe para a situação que eu estou passando. Jesus, olha o momento difícil, a dificuldade que eu estou passando. Olha como eu sofro diante dessa sociedade, como eu sofro em não ter amigos, como eu sofro em ter sido abandonado pelos meus familiares. Olha, Jesus, para a situação que eu estou passando. Ele estava falando isso quando ele fala misericórdia. Ele reconhece a divindade, ele conhece a ordem messiânica de Jesus, porque ele fala filho de Davi. Quando nós reconhecemos Jesus como filho de Davi, ou quando nós reconhecemos Jesus como Salvador, como aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente, quando nós reconhecemos isso de fato, Jesus não tem como Jesus passar despercebido diante do seu pedido. Porque você reconheceu que Ele é o Messias, você reconheceu que Ele é o Filho de Deus, aquele que viria ao mundo para nos redimir de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você reconhece Jesus como o Messias, Ele não tem como passar despercebido diante da tua situação. Ele, de fato, ele se atenta com o pedido daquele cego. Aqui nós vemos no texto que as pessoas também chegaram até ele e falaram assim: fica quieto, não atrapalha, deixa o mestre passar. E então nós vemos aqui que a multidão não estava preocupada com aquele mendigo. A multidão não estava preocupada com aquele cego. A multidão estava preocupada em não perturbar Jesus. E aqui nós vemos um outro lado. Nós vemos Jesus preocupado com aquele mendigo. Porque ao ser mencionado como filho de Davi, olha com os seus olhos a miséria que eu estou passando, Jesus para. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus demonstra interesse para aquele homem. A multidão fala: fica quieto, cala-te, não vá atrás. E Jesus mostra um lado que nós devemos também demonstrar diante do nosso próximo, que é, ele para, ele dá atenção para aquele cego. Louvado seja o Senhor, ele tem interesse pelaquela vida. Por mais que a sociedade, por mais que os seus parentes, por mais que os sonhos, por mais que tudo fosse lançado fora, esse cego está tendo uma oportunidade agora, no momento de ter um encontro com o Senhor Jesus. Ele reconhece Jesus como Messias, ou seja, ele reconhece como Salvador. E agora, neste momento, Jesus fala no versículo 40, Jesus parou e ordenou que o trouxesse. Ou seja, Jesus o chama: tragam ele para mim. Oh, glórias a Deus por isso, queridos. Jesus nos chama. Quando nós reconhecemos Ele como Salvador, Ele automaticamente nos chama para ter uma intimidade, para passar um momento de relacionamento íntimo com Ele. Jesus traz Ele, Jesus chama Ele, Jesus fala: tragam Ele para mim. Glória a Deus por isso. E então, ao saber que Jesus o chama, ele solta a sua capa, em uma outra versão, ele solta a sua capa e se levanta e vai ao encontro do Mestre. Ele atende o chamado do Mestre. Glórias a Deus. Eu aprendo aqui que hoje, por exemplo, nessa meditação, de repente Deus pode estar falando com você, falando para você reconhecer Jesus como Messias, falando para você que Jesus está te chamando e que você precisa atender o chamado do Senhor para a sua vida. O Senhor aqui, eu aprendo muito com esse texto bíblico, com essa história, de que Jesus ordena que o trouxesse, e ele solta a capa. Quando ele solta a capa, eu entendo que essa capa é a sua antiga vida, era o seu comodismo, era o seu momento de conforto, entre aspas, podemos assim dizer, e ele lança tudo isso para trás, toda essa história, toda essa amargura, toda essa tristeza para trás, ele lança a capa fora e vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. Vemos aqui a atitude desse cego, ao ouvir a voz do Senhor, tragam ele para mim. Aqui eu também entendo que Jesus reserva tempo para nós. Jesus reservou um tempo para aquele cego. Ele para conversar com o cego. Então Jesus, ele dispõe um tempo da vida dele para poder dar atenção para aquele cego, e também não é diferente conosco. Jesus também tem tempo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus dá atenção para nós também. Glórias a Deus. Mas para isso nós precisamos reconhecer ele como o Messias, e nós também precisamos atender a sua voz, ouvir o seu chamado e ir ao encontro do Mestre. Glórias a Deus por isso. E aqui nós vemos que Jesus conversa com ele. No versículo 41 fala assim: Mestre, eu quero enxergar. Jesus pergunta: o que você quer de mim? Obviamente que Jesus sabia o que de fato aquele cego queria dele. Mas Jesus está mantendo um relacionamento com este cego. Ele fala assim: o que você quer de mim? Ele fala: Senhor, eu quero enxergar. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, olhe com os olhos do coração, Senhor, a miséria que eu estou passando. Olha a situação difícil que eu estou passando. Olha, você é o filho de Davi, eu reconheço que o Senhor é o Messias. E então Jesus fala: traga ele para mim. Ele falou algo que eu não consigo fingir ou passar despercebido. Ele me reconheceu como Messias. Ele me reconheceu como o Mestre, o Senhor da vida dele. E aí ele traz essa pessoa próximo dele. Jesus começa a manter um relacionamento com ele, começa a conversar com ele, como vai conversar com você também. E no final Jesus fala assim: comece a enxergar outra vez. A sua fé curou e salvou você. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz que a cura foi instantânea e ele olhou para cima. E ao olhar para cima, ele enxerga Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Que essa palavra se concretize na tua vida. Você que de repente está passando por um momento difícil, você que de repente se enquadra dentro desse cenário que esse cego vivia, num passado muito bonito, confortável, agora num momento difícil, num momento de trevas, num momento de luta, já pensou em tirar também, até mesmo a sua vida e entender que a sua vida não tem mais sentido, e agora vem alguém, lança um vídeo no YouTube falando para você que Jesus Cristo, ele tem poder para te salvar. Você precisa reconhecer ele como Messias. Você precisa ouvir o chamado dele, e você precisa vir a ter um encontro com ele e ter um relacionamento com ele. A Bíblia diz que ao fazer o seu pedido, a sua pequena oração, Jesus atende, ele é curado, ele é liberto, e diz a palavra que ele passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Ou seja, Jesus continuou sua caminhada, aquela estrada de Jericó, e aquele cego continua junto com ele essa caminhada. Ou seja,
Jesus nos salva, Jesus, ele nos transforma, ele muda a nossa vida, ele muda a nossa condição e ele quer que nós venhamos a andar junto com ele essa caminhada até o dia da sua gloriosa vida. Então que Deus possa abençoar grandemente a você, a todos quantos estarão assistindo este vídeo, e eu guardo essa mensagem com você. Guarda contigo, aceita Ele como Messias, como Salvador da sua vida, ouça Ele te chamar, venha ter um encontro com Ele. Ele reservou um tempo especialmente para conversar com você, e Ele quer ouvir de você o que você quer dele. Ele vai te curar, Ele vai mudar o cenário da tua vida, e você verá a glória de Deus manifestar na sua vida. E por último, continue andando, continue seguindo o Mestre. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.